Boa tarde, aqui é a Patrícia Ormarte, da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos, hoje no programa Café com a Câmara. As convidadas de hoje é a doutora Ana Paula Vieira e a senhora Sandra Eli. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai conversar hoje um pouquinho de como que funcionam as câmaras de arbitragem e mediação e como que o advogado pode levar seu cliente, ter um retorno, né? Então, para as duas, as câmaras de arbitragem e mediação, para entender primeiro, elas são particulares ou elas são públicas? Porque isso é uma questão que às vezes a gente tem dúvidas, questões dos nossos clientes, dos advogados. Patrícia, eu vou começar falando, então, que as câmaras, eu vou responder direto e vou contextualizar, né? As câmaras, elas são particulares, elas são privadas, né? E elas vieram para ampliar esse atendimento que o tribunal dá. Então, o tribunal se baseou na escola de Harvard, lá dos Estados Unidos, e através daquela escola que estudou as técnicas e como poderia abrir o tribunal para o público de uma forma mais eficiente e eficaz, então trouxe no formato de curso e o Brasil, através do CNJ, foi buscar esse conhecimento e trouxe para o Brasil. Então, eu quero convidar você que está aqui participando a pensar junto comigo. Se você tem dinheiro e você tem um filho no ensino fundamental, você escolhe colocar seu filho na escola pública ou na escola privada? Então, vamos continuar pensando. Se você tem dinheiro e você tem um comércio, por exemplo, uma empresa, você confia na segurança pública ou você contrata uma segurança privada? Então, a Câmara, ela é privada. Ela veio justamente para acolher e suprir o que o tribunal está fazendo como quase uma linha de produção, porque tem muita procura. Hoje, antes da pandemia, tramitava na casa de 110 milhões de processos no Tribunal do Brasil. A cada 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, entra um processo novo. É muita coisa. Com a pandemia, esse número aumentou. Então, o tribunal precisa de algo para poder fazer um melhor atendimento à população e aos vocês, que são profissionais do direito. Vocês que estão aqui para fazer com que as leis sejam colocadas, né, em prática e as partes estão sendo amparadas pela lei. Ana Paula, gostaria de complementar na parte dessa Câmara privada? Gostaria sim, Sandra. Eu penso que todos aqui que estão vendo essa entrevista já depararam com alguma entrevista na televisão falando do acúmulo de demandas do Poder Judiciário. Nessa medida, se nós tomarmos o ambiente em que a lei da arbitragem, a lei 9.307 de 96, surgiu, que veio regulamentar a arbitragem, lembrando sempre que a arbitragem ela precede o Poder Judiciário, né? Se nós pensarmos num jogo de futebol, né? Se nós pensarmos numa questão entre dois irmãos, a árbitra quem é? A mamãe, né? Ou o papai ali presente para decidir com quem fica a bola, com quem fica o brinquedo. Então, assim, pensando nesse contexto, é bom lembrarmos que as câmaras de mediação, as câmaras de arbitragem, elas não oferecem uma resistência, tampouco uma rivalidade com o Poder Judiciário. Ao contrário, elas favorecem a agilidade do Poder Judiciário, desafogando essa demanda que assoberba, como sabemos, né? Agora, nesse período de pandemia, tivemos muitas questões relativas à saúde, relativas a rompimentos de contratos, né? E as câmaras de mediação e arbitragem, elas trazem essa possibilidade de uma resolução célere, qualificada, especializada, e, desta maneira, elas viabilizam a distribuição da justiça
de um modo qualificado, e o exercício da arbitragem, ela enobrece a vontade das partes e também a preservação da atividade estatal de jurisdição, né? Viabilizando a possibilidade de reservar ao Poder Judiciário aquelas demandas que não conseguem ser abarcadas por esses instrumentos tão antigos, como lembramos agora, mas que foram retomados de uma maneira legal, né, legislada desde 96 aqui no nosso país. Eu queria complementar um item que você disse e que me chamou a atenção, me fez lembrar. Quando a gente vai para o tribunal, né, que ele é público, e se abre um processo, ele é distribuído. E quando ele é distribuído, você não tem o direito de escolha do juiz. E como profissional que você é, como advogado, tem comarcas que a gente sabe que é mais demorado, tem mais volume, então vai ser mais trabalhoso ter um ganho de causa. Agora, quando você vai para uma câmara privada, particular, você pode escolher o árbitro, você pode escolher o mediador. Através do quê? Através do currículo dele, através da experiência. Então, eu tive a oportunidade de verificar que, por exemplo, vários juízes tinham que tomar uma decisão em causas que eles não conhecem. Então, eu vou dar um exemplo sobre a eletricidade. Então, ou eles encaminham para um perito, ou quando é uma coisa de pequeno valor, nem isso ele encaminha. Eles tomam uma decisão, às vezes, porque a empresa é muito grande e o consumidor, então, ele tem mais direito, é mais frágil. Então, essas questões, numa Câmara, seria decidido por um árbitro que seria especialista nessa área de eletricidade. E aí teria o árbitro que é especialista na área de eletricidade e outros árbitros que poderiam ser especialistas na área de direito. Então, a decisão ela é calcada tecnicamente. Já na mediação e na conciliação, você escolhe o mediador e o conciliador, porém eles não decidem. As partes se compõem, as partes chegam num acordo. Então, o que seria o diferencial? Quando o mediador sabe conduzir, fazer perguntas pertinentes à questão que está sendo abordada. Então, vocês já percorreram isso? Quanto custa a manutenção disso? Quanto custa ficar sem energia elétrica? Um exemplo. Então, são perguntas pertinentes para que ajude a pessoa a pensar e fazer até o jogo do valor futuro, o valor presente. Que essa visão, ela é muito importante numa mediação, numa conciliação e até numa arbitragem. Então, esse ponto de complementar. E eu gostaria de lembrar também, Sandra e Patrícia, que a arbitragem, ela possibilita também a segurança pré-conflito. Né? Não esqueçamos também da atividade da arbitragem como homologatória de negócios, de contratos, né? De decisões prévias. Então, assim, o ambiente arbitral para a atuação do advogado é muito amplo, né? Posso dizer até que seja inesgotável, né? Ressalvados casos específicos, nós temos aí a possibilidade de estabelecer uma segurança e uma condução qualificada de um negócio, por exemplo, a elaboração de um contrato ou até mesmo a dissolução, como sabemos, né? Então, a Câmara Arbitral, se ela tem uma qualidade que eu posso evocar aqui, é a possibilidade de permitir que as partes evitem o conflito, né? Ou que elas estabeleçam regras mais adequadas com o seu negócio, de como será resolvido o conflito. E assim, elegendo a Câmara que tem o perfil adequado para aquela atividade que se exerce. Então, nós temos câmaras especializadas que trabalham com direito internacional, que trabalham com comércio internacional, câmaras especializadas que trabalham com direito de família ou questões de consumo, e até essas relações de concessionária.
E temos inovações agora, né, agora advindas com as leis de 2019 para atuação com questões tributárias, questões penais. Então, assim, é muito interessante ver, eu particularmente, que sou uma entusiasta da arbitragem, já escrevi sobre o tema, penso que a arbitragem pode ser um mecanismo de resolução não só de questões na esfera civil, mas também na esfera penal. Eu penso que essa atividade toda, ela promove um melhor ambiente para que o Poder Judiciário possa se debruçar sobre as causas mais complexas, as causas onde a autonomia da vontade esteja reduzida pelas paixões ou pelas dificuldades que se apresentam com a redução da capacidade da pessoa. Então, eu sou uma entusiasta mesmo da arbitragem. Como advogada, eu sempre penso que nós, advogados, só temos a ganhar trabalhando nesse ambiente. Complementando mais um pouquinho, eu quero falar para você que está nessa região, que a Câmara de Guarulhos, ela é a única cadastrada na cidade de Guarulhos no tribunal. E pensa comigo, se você é advogado e está atendendo uma empresa, está atendendo um comércio, e quando esse comércio precisar um financiamento, por exemplo, no banco, o banco pede certidão negativa civil e criminal. Se você, que é doutor, e você ganha para isso, né? Você é doutor, estudou para isso, e ajudar esse cliente a pensar e trouxer esse caso para a Câmara, por exemplo, para resolver, quando se tira uma certidão negativa civil e criminal, no caso civil, estou falando civil, né? Então, no caso, não sai lá no tribunal, porque foi resolvida na Câmara, é 100% confidencial. Então, ao invés daquele comércio ter uma lista de coisas cíveis, que isso pode dificultar um financiamento para ele junto ao banco, não aparece, porque foi resolvido na Câmara. Então, inclusive, essa fala, eu acho que até a Patrícia pode complementar. Inclusive, as empresas, indústrias que participam de licitações, elas precisam manter a parte da CND da Justiça negativa. Então, trazendo os processos para a Câmara, pelo sigilo que a gente tem, ele não vai constar nessas certidões, né? Sim, a confidencialidade é muito importante, né, nessas relações, inclusive para a preservação de negócios, né, de know-how, é maravilhoso. E agora, entrando, eu chamo assim do backstage da Câmara, né? Porque muitas vezes, apesar de ser uma lei mais antiga, a arbitragem, a mediação um pouquinho mais nova, de conciliação e mediação, as pessoas ainda têm alguma dificuldade de entender o backstage. O que eu chamo de backstage? Então, vamos supor, se é uma justiça particular, digamos assim, né? Como que é a relação? Então, a gente tem o profissional árbitro, que ele tem o seu honorário, a gente tem o profissional conciliador e mediador, que vai ter o seu honorário, tem os custos processuais da Câmara, e tem o honorário do advogado, que a Câmara não entra nesse parecer, mas quando ele traz o cliente, ele faz isso anteriormente com ele. Vocês poderiam comentar um pouco esse backstage para que fique claro para o advogado, até para os mediadores, e como é que funciona, né? O cliente quer saber um pouco como que funciona, né? Porque eles conhecem o fórum público, né? Eu vou começar dizendo assim, para te convidar para pensar um pouco sobre o século XX, o qual a maioria de nós fomos formados, e aí nós chegamos no século XXI. Só que o tribunal, ele se abriu, ele é chamado de tribunal multiportas. Quem dá esse nome? Se você procurar no Google, é a escola de Harvard, a escola que o Tribunal do Brasil segue. Tem outras escolas de mediação, outras metodologias, que é da Argentina, da Europa, mas o que é importante entender? Que essa ideia da Câmara, essa ideia da Câmara particular, privada, existe em outros países desenvolvidos.
e que essa cultura ainda está sendo instalada aqui no nosso país, apesar da resolução 125 ser de 2010, ou seja, nós já estamos há 11 anos nessa resolução. E muitos ainda não conhecem, não sabem que pode buscar essa informação, resolver as suas questões dentro do Tribunal Multiportas. Então, você que é advogado, você escolhe qual porta você vai encaminhar a causa do seu cliente, seja ele pré-processual ou processual. Aí, qual porta? Então, mediação, conciliação, negociação, arbitragem ou a própria jurisdição. Se você vê aquele seriado Suits, Homens de Terno, lá do Netflix, você vê quanto os advogados trabalham diferente. Eles fazem um estudo, eles fazem todo um estudo de causa. Então, é isso, é o novo pensar, é o século XXI, é o Tribunal Multiportas está trazendo isso para o Brasil. Tanto é que o juiz doutor André Goma, do CNJ, que ele é da Bahia, foi para o CNJ, foi para Harvard, trouxe a primeira etapa, que é a mediação facilitativa, agora ele está lá em Harvard novamente, para trazer essa segunda etapa, que é a mediação avaliativa. Então, ele diz, ele até usa alguns termos muito interessantes, depois vocês podem ver no Google, no perfil dele, do Facebook, as palestras dele, porque vocês vão entender a grandiosidade de vir para esse modernismo. E ele disse que nós somos o primeiro país a entrar na era digital, principalmente por causa da pandemia. Então, ele já diz que tribunal multiportas é passado. E nós, brasileiros, entramos no tribunal múltiplo cliques. Dá um clique, abre uma sessão virtual com o juiz dentro do tribunal e faz a sessão, ou uma mediação, ou uma conciliação. E na Câmara, né? Então, como exemplo, na Câmara aqui do Guarulhos, você dá um clique, você faz um pedido, e aí você pode vir para mediação, conciliação, negociação, dentre outras. Então, é importante entender essa envergadura. Entendido isso, aí o que cabe ao advogado é previsto, inclusive, em lei. Nós, que somos como mediadores, a gente até pergunta para as partes, o advogado já conversou com o doutor sobre os seus honorários? Sim, ótimo, podemos continuar, e agora vamos falar dos honorários da Câmara, do mediador, conciliador, árbitro. Agora, não? Então, vocês gostariam de um tempo? Doutor, o senhor poderia conversar? Posso me retirar para o senhor conversar individualmente com a pessoa? E aí, eu quero falar para vocês o que eu já estou vendo que outros advogados de sucesso estão conseguindo, trazendo os casos para mediação e conciliação. Mas já eu falo essa dica adicional para vocês. Eu quero que a Ana Paula fale um pouco nas questões de lei, nessas questões da visão dela também, nesse assunto. Sim, eu gostaria de falar para vocês que a minha experiência como advogada que milita na arbitragem, na mediação, na conciliação e também no Poder Judiciário é que o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e as outras leis que regem a advocacia, elas fornecem mecanismos excelentes para que nós possamos estabelecer contratos qualificados e seguros com os nossos clientes. Então, dessa maneira, o que eu tenho notado quando eu me deparo com a resistência do colega em aderir à mediação, seja dentro do Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário, na arbitragem, por exemplo, ou em mediação ad hoc, é a dificuldade que o advogado tem em contratar para essas atividades, né? Então, essa dificuldade, ao meu ver, ela é meramente ficcional, porque nós temos dentro da tabela e temos dentro de outras atividades elementos suficientes para estabelecer um bom contrato, né? Eu tomo por pressuposto a celeridade e a segurança de um processo arbitral, né? Nós temos câmaras que conseguem resolver questões de alta complexidade, muitas vezes em um mês,
em 3 meses, em 6 meses. Quando é que nós conseguimos isso dentro do Poder Judiciário? Nunca. Então, desta maneira, eu gostaria de considerar aos colegas que coloquem, através de uma conversa franca, leal e ética com o seu cliente, o valor de receber antes, né? E nessa medida também, mesmo que o colega ele estabeleça honorários mais modestos, que eu não diria modestos, mas que ele estabeleça honorários mais acessíveis aos clientes dele, de uma forma sábia, de uma forma integrativa, que ele considere a possibilidade, isso eu sei que a Sandra sabe falar muito melhor que eu, porque é matemática e lida com números bem melhor do que eu, o valor que tem em receber honorários hoje, né? E o valor que tem em receber honorários daqui a 5, 10 anos, se receber, né? Pensando ainda na qualidade que é este ambiente integrativo da mediação e da arbitragem, em que as partes usam do seu poder, da sua vontade, né? E que elas buscam aquilo que é natural do ser humano. Eu sempre evoco que a ética é natural do ser humano. Por quê? Fazendo uma rememoração do pensamento de Aristóteles, né? A ética é a qualidade que o ser humano tem de buscar a felicidade e de recusar a infelicidade. Então, desta maneira, eu tenho certeza que, pautado com as boas normas que nós temos dentro da OAB, com as boas normas que temos de direito das obrigações e direito dos contratos, os colegas vão conseguir estabelecer contratos seguros e que vão atender aos interesses tanto dos clientes e como seus próprios interesses. Sandra, você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que para esse tópico foi bem colocado. E depois, num outro momento aqui da entrevista, a gente pode detalhar um pouco mais. Eu posso trazer o exemplo do que eu vi que esses advogados estão fazendo. Eles vieram para o século XXI, eles estão revolucionando a forma de atender a clientela, o público, e eles ampliaram os escritórios deles. Eles eram advogados sozinhos, e eles dão na casa de 14 a 16 advogados para atender a demanda. Porque a propaganda boca a boca, as pessoas começaram a falar aqui na cidade, que eu sou do ABC Paulista, São Caetano do Sul, e aqui na região, São Bernardo, São Caetano, buscam esse tipo de profissional, porque eles falam, vai lá com o doutor e ele resolve. Eles começaram a usar essa palavra, ele resolve. Então, é muito interessante perceber que como você, advogado, vai ser indicado boca a boca por aquele profissional ético e que resolve, ou aquele profissional que era da forma antiga, só tinha o caminho, a porta da jurisdição, resolver por um juiz, e que muitas vezes chegava a um processo de 20, 30 anos, desgastado físico e emocionalmente, quando chegava lá no fim já nem lembrava direito porque estava brigando lá no início. Então, tal coisa, olha, eu fiz com tal advogado, mas vê se você acha outro que faz mais rápido. É assim que eu ouvi pessoas aqui na minha região. Então, claro que eu sei que isso é cultural e isso é de região. E claro que talvez aí na sua região você esteja ouvindo outra coisa completamente diferente do que eu ouvi aqui. Mas eu quero trazer o público, o que é que está falando e como os advogados estão trabalhando aqui na região que eu atuo. Porque se vocês não sabem, eu sou matemática, trabalhei mais de 25 anos na área de TI, em grandes empresas multinacionais, e vim para essa área até mesmo porque o que eu mais fazia dentro da área de TI era a mediação. E eu falava o elo entre as áreas. Então, eu gosto de números. Eu fui cobrada por resultados e rapidez. Então, essa visão eu tenho e eu consigo perceber quem é que trabalha diferente aqui nessa região. Os advogados, os escritórios que trabalham diferente. E como eu tenho o ouvido treinado, eu escuto o que as partes buscam e querem. Elas querem e indicam.
profissionais que confiam, eu confio no doutor, ele vai te explicar, ele vai te levar ao tribunal novo. É assim que elas vão usando as palavras e vão trazendo clientes por indicação. Então, Sandra e doutora Ana Paula, como que o advogado consegue passar para o seu cliente as vantagens de trazer o processo, o conflito, para uma câmara particular? Eu entendo que a partir do momento que o próprio advogado entende e está convencido, ele é transparente. Ele vai falar do tribunal multiportas, das várias possibilidades, ele vai falar dos valores, do tempo, do desgaste físico, emocional, da confidencialidade, né? Da hora que tira a certidão negativa civil criminal, então na civil não vai aparecer o processo. Então, tudo isso são argumentos que ele vai dar para a parte, esclarecendo. Porque quando a parte chega, ela não está sabendo. Quem sabe, quem é o doutor, é o advogado. É ele que sabe. É como quando você vai ao médico. Vamos comparar com o médico, Patrícia. Você chega ao médico, você questiona que cirurgia que vai ser feita, que é necessário. O médico fala, você tem que fazer uma cirurgia. Você fica vendida. Aí, o que você faz? Você vai em outro médico, paga outra consulta e pega outra opinião. Aí pega 3 opiniões, porque vão me operar. Não é assim que você faz? Sim, claro. Então, é a mesma linha. O doutor é o advogado. Então, quem vai propor qual porta, explicando, esclarecendo, é o advogado. Quer complementar, Ana Paula? Quero sim, eu concordo com essa colocação da Sandra, sobretudo essa questão de o advogado se empoderar, reconhecendo o que vem a ser a conciliação, a mediação e a arbitragem, né? Então, a resolução do cliente, ela vai partir da confiança que o advogado tem no seu próprio conhecimento, né, a respeito dessas ferramentas. Então, veja, considerando que a relação do advogado e a relação do cliente é uma relação de fidúcia, né? A relação entre o cliente e o advogado tem que ser baseada não só na expertise, mas também uma relação de confiança, né? Então, com base nessa confiança e na expertise do advogado, como a Sandra mesmo disse, o advogado é como um médico que nos diz que tratamento seguir, que procedimento tomar. Então, dentro desse aspecto, o que eu gosto de colocar para os meus clientes, olha, colocando um pouquinho da minha trajetória como advogada, eu trabalhei como advogada de Tribunal do Júri, da Ativa, no Fórum Regional de Santo Amaro, por 20 anos. Então, nesse conhecimento, né, que eu tive dentro dessa atividade, do Tribunal do Júri, essencialmente, o que é que eu aprendi? Que o momento mais nobre do Tribunal do Júri é o momento do plenário, porque ele é um procedimento que é dividido em 2 fases e nós temos o dia do plenário. O dia do plenário é um dia. Só que naquele um dia você resolve a vida do cliente. Desta mesma maneira, eu gosto de explicar para o cliente que a mediação e a arbitragem, ela vai ser muito mais célere. Então, como eu disse para vocês, a resolução das câmaras muitas vezes se estabelece em 1, 2 meses, 6 meses no máximo. E o valor disso, muitas vezes, é até superior a um processo que, com o passar do tempo, nós ficamos estressados, o cliente fica estressado, nós também ficamos estressados, né? Nós perdemos aquilo que a arbitragem propicia, que é a comunicação rápida, clara. A solução vem através dessa comunicação rápida, clara, com os instrumentos que aprendemos a partir da escola de Harvard. Então, e outras escolas também. Então, nessa medida, eu convido aos colegas a participarem desse curso para que vejam o valor desse trabalho, como você pode trazer para o seu cliente uma informação qualificada do valor da resolução dentro do ambiente arbitral. É isso que Doutora Ana Paula, Sandra, é justamente o que você comentou agora, né?
Nesses dias vocês vão dar um curso que é pela internet. Vocês podem contar um pouquinho mais? Que dias que é? Como é que faz para se inscrever? Então, o curso vai ser através da escola Curso Êxito. Ela é uma escola com sede em São José dos Campos, mas o curso vai ser virtual. E a gente deu esse curso ano passado e esse ano a gente está repetindo, justamente porque os colegas que são advogados, para eles entenderem os benefícios e vir para mediação, para a Câmara, para poder resolver essas questões de forma mais inteligente, vamos até usar assim. Porque nós estamos instalados numa cultura patriarcal, onde eu grito para o meu pai resolver para mim. Pai, decide para mim. Quem é meu pai? É o juiz, é o Estado. E essa cultura, essa escola de Harvard trouxe para empoderar. Eu tenho que acreditar que você, que é doutor, vai levar o seu cliente, que é adulto e responsável, para uma câmara, para que ela possa, uma gama, um menu de profissionais da arbitragem, mediação, conciliação, você possa escolher um profissional na Câmara e levar para ser resolvido na Câmara. Então, o curso vai acontecer semana que vem, dias 26 e 27 de janeiro, online, e é feito a inscrição através do e-mail da escola. Então, eu vou passar aqui para vocês o e-mail para ficar registrado aqui para vocês, né? O e-mail é comercial@cursosexito.com.br, cursos com S, no plural. Então, vocês mandam um e-mail ou entra no site www.cursosexito.com.br e você vai ver a propaganda lá. É um curso com valor popular, né, na Casa de Valor Popular, justamente porque a gente quer ajudá-los. A gente quer trazer esse esclarecimento, a gente vai dar algumas dicas, algumas técnicas que você, como advogado, vai poder usar durante a sessão para você fortalecer, porque agora você não vai escrever mais inicial, você pode defender, apoiar, dar uma consultoria, apoio jurídico para o seu cliente. Então, você entra com uma outra vertente de trabalho. E você vai começar cobrando uma consulta, como acontece com o médico, como acontece com o dentista. E aí, em cima do que der o acordo lá na mediação, por exemplo, que seja pré-processual, você cobra uma porcentagem. Lembra que eu falei na outra pergunta, que eu ia dar uma dica para vocês? É isso que os advogados estão fazendo aqui na minha região. Então, eles vêm, eles colocam tudo na mesa. Nós vamos ensinar isso para você no curso. Então, o Tribunal Multiportas é assim, eu aconselho você a entrar por essas portas, vai te custar uma consulta e se houver o acordo, tantos por cento. Se não houver o acordo, eu abro no JEC ou na Justiça Comum e te falo que se vai precisar de outras coisas, outros atos e os honorários que vocês já sabem como vai ser. Mas você vai acompanhar o seu cliente do começo ao fim. É isso que nós vamos ensinar no curso para você. Quer complementar, Ana Paula? Sim, gostaria sim. Queria agradecer primeiramente ao convite da Patrícia, a essa parceria com a Sandreli, e dizer que é uma oportunidade boa de aprender como lidar com o seu cliente, como lidar com a arbitragem de uma forma produtiva, né? Sem medo de atender o teu cliente qualificadamente, né? É muito importante essa colocação da Sandra acerca do percentual, né? E estabelecer um contrato mesmo de modo a reconhecer as possibilidades, né? O nosso contrato também tem que ser multiportas, tem que ser multicliques, né? Vamos nos modernizar. É isso que a gente quer apresentar para vocês. Eu queria agradecer aqui muito a Ana Paula e a Sandra pela entrevista de hoje, pelo esclarecimento, e todos os dados que a Sandra passou e os e-mails de ambas, elas vão estar no final do programa, e quando a gente manda também os links, vai estar lá todas as informações para vocês poderem
entrar em contato ou com elas ou com o curso Êxito. Muito obrigada pela presença de vocês e eu não sei se vocês querem deixar uma mensagem final cada uma para fazer o encerramento. Bom, eu quero falar para você que eu acredito no novo, eu acredito na inovação. Quando eu fui trabalhar pela primeira vez, eu tinha 21 anos. E eu já entrei na tecnologia, entrei no microcomputador. As pessoas que eram do grande porte falavam que não ia pegar o notebook, imagine, equipamento pequeno. E hoje você certamente usa esse equipamento. Então, os paradigmas existem para serem quebrados. Tudo que é novo dá medo. E tudo que a gente não sabe paralisa. Então, a partir do momento que eu conheço, eu começo a caminhar. Então, eu digo para você, vem comigo, vem para o século XXI, vem para o moderno, que ele é bom, ele é leve e você vai gostar. Eu te agradeço, Patrícia, e confio no seu trabalho, confio na sua Câmara, por isso que eu estou aqui. Muito obrigada, Sandra. Te agradeço, Ana Paula, como advogada que você é, e você agrega muito. O que eu aprendi são com pessoas como você, que me acolhem, me ensinam e me trazem para esse mundo de leis. E eu vou complementar ainda, que até o desembargador Ferreira Alves me ensina, me ouve, me acolhe. A juíza, eu tenho que falar o nome dela, a doutora Maria Cecília, ela é uma querida, ela me deu aula, ela me ensinou. E dentre outras pessoas, chefe de Sejusc, e tem tantas outras pessoas. Se eu for citar o nome de todo mundo aqui, a lista é muito grande. Então, vem, acredite, porque é bom. Obrigada, Sandra. Querida, eu quero dar uma última palavra, um agradecimento. Queria aqui convidar os colegas advogados a lerem os 10 mandamentos do Eduardo Couture. Ele traz coisas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de ler isso quando eu saí. Eu fui estagiária do Ministério Público de São Paulo, atuei por 3 anos, voluntariamente 2 anos e concursada por 1 ano. E migrei para a advocacia porque tinha um filho pequeno para criar, era divorciada, precisava trabalhar, não podia esperar um concurso, nada. E, no fim das contas, eu me apaixonei pela advocacia, pelo dinamismo, pela amplitude de atuação que nós temos. Então, eu queria fazer uma pequena leitura aqui do 8º mandamento do Eduardo Couture para que vocês se lembrem disso, que é preciso ter fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, na justiça como destino natural do direito, na paz como substitutivo benevolente da justiça e, sobretudo, tenha fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz. E é evocando essa liberdade que eu convido você, colega advogado, a refletir como contratar, como trabalhar na arbitragem. Obrigada, Patrícia, é uma honra estar aqui com você na sua Câmara, que é algo que vem engrandecer não só a tua cidade, Guarulhos, mas vem engrandecer o nosso país, que precisa tanto de liberdade, tanto de direito e tanto de justiça e paz. Quero agradecer também a Sandreli, minha professora, é uma honra estar aqui com você. E agradecer principalmente a todos os colegas advogados e aos meus clientes também. Se não fosse eles, eu não estaria aqui, não teria aprendido tanto. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Estamos encerrando mais um Café com a Câmara. Obrigada.